E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou falar justamente com você que fez o Enem 2022, não passou, né? Tá triste, tá decepcionado, tá perdido. Então eu vou te dar algumas dicas de como estudar, de o que estudar na verdade, nesse ano de 2023. E também vou falar sobre toda essa questão de resultado de aprovação, porque a gente sabe, né? Quem é estudante sabe como isso afeta, né? Nos afeta, tanto emocionalmente como psicologicamente também. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos. Tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, galera, então vamos lá. Esse período de janeiro, né, e fevereiro, março, normalmente é o período que sai o resultado do Enem e que a gente fica muito ansioso, né, querendo saber quanto que a gente tirou. E eu acho que não só isso, mas é mais complicado ainda porque quando você não passa, é triste para você, porque você estava ansioso, você criou muita expectativa. Eu acho que não só você com você mesmo, mas todo mundo ao seu redor, né, seus familiares e amigos também. Eu bem sei o que é isso, né? Já passei um tempinho com toda essa situação também. Já vi isso, eu sei o que é isso. Então é complicado, né? Mas eu acho que é tudo uma forma de perspectiva, como você enxerga a situação. Eu vejo que se eu tivesse passado naquele período que eu não tinha passado, eu não ia conseguir sobreviver na faculdade, porque a faculdade, né, é muito puxada. Então eu vi que realmente eu passei quando eu estava preparado. Então se você não passou, por mais que você esteja triste, por mais que você esteja decepcionado mesmo, né, e questionando por que, poxa, eu fiquei o ano todo estudando, eu me sofri e não consegui, eu acho que você tem que pensar que você ainda não está preparado. Na hora certa vai acontecer, é tudo no tempo certo. E eu mesmo, falando por mim agora, eu vejo isso, né? Como eu falei, eu não tinha capacidade, eu não tinha estrutura nenhuma para suportar, para viver a faculdade em si, naquele período que eu queria ser aprovado. Então eu acredito muito nisso, é sempre no tempo certo, na hora certa, e quando for para ser, vai acontecer. Então o importante é você não desistir e fazer a sua parte. Então é por isso que eu tô aqui, tô gravando esse vídeo. Eu acho que é mais para motivar também vocês que já estão aí tentando, principalmente essa galera que já está tentando há mais de um ano e não passou. Relaxa, sabe? Eu acho que você não tem que ficar pensando muito no que os outros estão achando, e toda essa questão também de você ver seus amigos do colégio, né, já na faculdade, com a vida encaminhada, né, querendo ou não. Mas isso tudo é uma mentira, é uma falsa ideia que você tem na sua cabeça. Cada um está seguindo o seu caminho, ninguém é melhor que ninguém, ninguém está na frente de ninguém. Você tem o seu caminho, fulano tem o outro, ciclano tem o outro também. Então não existe isso de comparação. E a gente se cobra muito, a gente se compara muito nesse período, mas eu penso que não é complicado o fato de você não ter passado. É complicado porque é difícil da gente enxergar que aquilo ali é só um momento. Isso que você está passando hoje é só um momento e vai passar. É fácil falar, né, quando você quando você já passa na faculdade, você não está mais nessa bolha que parece que você fica se afundando mais ainda e você não consegue sair dela, você não consegue passar. Eu sei o que é isso, né? Mas tenta ver em cima da montanha. Quando você olha o todo, você vê aquela situação, você pensa, não, peraí, eu não passei é porque eu ainda não estou preparado, minha hora vai chegar, eu não posso desistir, eu tenho que estudar mais ainda, eu tenho que focar nas minhas dificuldades. Então é isso, você tem que pensar dessa forma. Essa é a mentalidade que você tem que ter, né? Porque eu acho que se você começar a pensar, pô, eu fracassei, eu não tô conseguindo passar, meus amigos, porque é sempre isso. A gente sempre pensa o pior. A gente pensa em estar decepcionando nossos pais, nossos amigos, né, familiares. A gente pensa em estar atrasado também. A gente acha que a gente está atrasado, que meus amigos já estão na faculdade, que eu não estou na faculdade ainda. E, enfim, minha vida está parada. Eu acho que se você pensa dessa forma, você está pensando errado. Você não tem que pensar desse jeito. Você tem que pensar e acreditar que você vai conseguir. E você tem que ter paciência. É difícil ver isso, né? Acreditar nisso, né? Principalmente no momento onde você está. Mas você tem que ter fé e tem que acreditar que vai dar tudo certo. Mas você também tem que fazer a sua parte e não desistir. Então é o seguinte, o que você tem que fazer agora, né, na prática? Era o que eu fazia também. Primeira coisa, eu vi o meu resultado e com base nisso eu observava tudo que eu fiz no ano passado. Tudo que eu fiz de rotina, de cronograma de estudo, o que eu estudei, como eu estudei, quantas horas eu estudei matemática, natureza, química, física, biologia, né, humanas, a parte de geografia, história, enfim. Eu faria uma retrospectiva de tudo isso que eu fiz e com base nisso e olhando os meus resultados, eu ia definir uma estratégia nova para o ano de 2023. Por que isso? Porque se você não passou, né, em 2022, seguindo toda a sua estratégia do ano passado,
você não pode seguir essa mesma estratégia no ano seguinte, senão você vai ter o mesmo resultado, né? É meio que lógico isso. Então você tem que fazer diferente. Então vamos lá, um exemplo. Eu me dei bem em redação, né, seguindo minha estratégia do ano de 2022. Então eu vou manter essa estratégia para ter o mesmo resultado, entende? Já em natureza não. Na natureza, no Enem 2022, eu fui fraco, eu tive 600 na média, 500 na média, né? Uma faixa assim. Então o que eu tenho que fazer para aumentar essa média em natureza? Então eu tenho que estudar mais a parte de física, a parte de química, a parte de biologia. Quais foram as questões do Enem que eu mais errei? Quais foram as que eu mais acertei? Criar mesmo um planejamento, pegar uma folha de ofício, um caderno, enfim, e anotar tudo isso. Anotar onde você se deu bem, o que você tem que manter, né, a estratégia que você tem que manter, né, do ano passado nesse ano atual, e o que você tem que mudar. É isso, você tem que definir essa estratégia primeiro, porque só assim você vai melhorar os seus resultados onde você não se deu bem e vai manter os resultados bons que você teve no ano anterior. Então isso é meio que lógico e você tem que fazer isso antes de qualquer coisa. E aí depois disso, eu vou colocar aqui na tela, já saiu até um vídeo novo no canal, saiu essa semana, do que estudar para o Enem 2023, mas eu também vou aproveitar e vou colocar nesse vídeo aqui, porque caso você não tenha visto no anterior, você já pega nesse, vou colocar o print dos assuntos que são mais cobrados no Enem, e eu acho que você já tem que ter uma noção, pelo menos, se você já vem estudando e sabe desses assuntos, dá um maior destaque, né, um maior foco nos assuntos que você tem mais dificuldade e que você precisa mesmo ter um bom domínio para ter melhores resultados. Então vou colocar aqui na tela, né, você vai tirando um print. Então tudo isso cai em linguagens, tudo isso cai em humanas, né? Em humanas a gente tem geografia, a parte de história geral, né, história dividida em história geral, em história do Brasil também, e além de tudo isso, filosofia e sociologia. Então todos esses são os assuntos de linguagens e de humanas. A gente também tem matemática, tudo que é mais cobrado em matemática, e tudo isso que é cobrado em natureza. A gente tem biologia, tem física e também tem química. Então esses são os assuntos que são mais cobrados, né, no Enem, na parte de linguagens, de humanas, de matemática e de natureza. Natureza, como eu falei, incluindo biologia, química e física. Então tira um print aí para você já começar a estudar nesse ano de 2023 e dando maior destaque, maior foco, como eu falei, nesses assuntos que você teve mais dificuldade no ano de 2022 e que você precisa lapidar para melhorar, né, nesse ano de 2023. Uma outra coisa também que eu faria é definir uma nova rotina e um novo cronograma de estudo. Não é para você seguir o mesmo cronograma de estudo que você seguiu ano passado, é para você fazer diferente, principalmente nesses meses iniciais, nesses assuntos que você tem mais dificuldade mesmo, porque você precisa melhorar, é onde você está errando, então é onde você tem que dar o maior foco, e é basicamente isso, galera, é mudar o cronograma de estudo. E a questão da rotina, eu acho que você não precisa mudar tanto, porque você sabe como você se dá bem, né, no seu dia a dia, se você prefere estudar de manhã, de tarde, de noite, essa divisão das áreas, né, eu prefiro estudar linguagens na segunda-feira e matemática na sexta, ou então eu gosto de misturar linguagens com matemática no mesmo dia. Então isso aí é muito pessoal, é relativo, já falei isso também no canal. Não tem como você seguir uma rotina de uma outra pessoa, né? Porque cada um tem a sua realidade também. Eu prefiro estudar de manhã, eu produzo muito melhor, sou muito mais produtivo de manhã do que à noite, só que tem gente que prefere estudar de madrugada, prefere estudar à noite. Então isso é muito relativo e você mesmo tem que criar essa rotina. Pega um papel, ou então até mesmo no Google aí tem vários PDFs de cronograma já pronto, só é você imprimir de segunda a domingo, né? Cronograma semanal, mensal. Então só é você imprimir, eu fazia isso e criava a minha própria rotina. Se você está vendo que você está bom em redação, então tipo, estuda só um dia a redação. Deixa para estudar mais dias os assuntos que você tem mais dificuldade, né? Isso também você tem que ser estratégico nesse sentido. Se eu estou bem em redação, não tem sentido nenhum você estudar segunda, terça, quarta, só redação. Então você tem que dar um maior foco, né, justamente nessas questões que você está errando, que você não está conseguindo se dar bem no Enem, para chegar nessa aprovação que você deseja. Além de tudo isso também, foque muito em resolver questões, em fazer simulados. Eu acredito que, independente dos seus resultados, você tem que fazer simulados. Você tem que fazer até mesmo para criar esse hábito de fazer simulado, para virar uma rotina, um hábito mesmo, né? Porque só assim você vai ter bons resultados, você vai criar mesmo esse... É um hábito, né? Você vai ficar mais tranquilo, vai se acostumar muito mais com essa rotina de fazer simulado, porque são muitas questões, então se você já começa a fazer simulados a partir de agora, vai ficar muito mais tranquilo depois, né? Então deixe para fazer sempre simulados no final de semana, né? Sábado, domingo, ou até mesmo no dia de semana também, se você preferir, dependendo dessa rotina do seu dia a dia, porque também é uma outra dica que funciona bastante e que vai te trazer bons resultados. É basicamente isso, né? Fazer simulados e resolver muitas questões de matemática, de linguagens, de humanas, né? De natureza. Então resolva bastante questões, porque isso também ajuda muito, né? Nesse processo
de preparação para o Enem, né, para o Enem 2023. Eu acredito que das dicas são essas mesmo que eu queria passar para vocês. E nesse período mesmo, eu acho que você tem que focar mais nessa questão mesmo de ver o que você errou no ano passado, do que você tem que melhorar nesse ano e focar muito nessa parte de simulados, de questões. Eu sei que esse período é um saco, né? A gente fica muito triste por toda a situação, né? A gente fica escutando de familiar, e aí, passou, não passou? Eu sei, é muito chato, mas relaxa, é só um momento, isso vai passar e tá tudo bem. Todo mundo passa por isso também, muita gente já passou, muitos estudantes passam ainda por isso. E relaxa, sabe? Vai acontecer, vai dar tudo certo. Eu acredito que você vai conseguir conquistar todos os seus sonhos e vai dar tudo certo. Já deu, na verdade. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, falem nos comentários. Como eu falei, tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Então curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos. E ativa o sininho também, para não perder a notificação quando sair vídeo novo aqui no canal. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.